Muito bem, pessoal. Hoje sim, né? Até que enfim, vou tentar trazer um pouquinho mais aqui de auxílio para vocês quanto à questão dos estudos de gramática, especialmente o pessoal aí que está se preparando, né, para o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Muito bem. Então, para iniciar, nós vamos bem do basicão mesmo, tá? Nós vamos lá da estrutura das palavras já, do estudo de morfologia. Antes de mais nada, o que é morfologia? Morfologia, gente, quando eu falo de morfo, eu estou falando de estrutura, ou seja, o formato. E logia, então, é o estudo. Então, é o estudo de como se formam as palavras e como elas são classificadas. Para isso, nós temos alguns elementos que são básicos, alguns são modificadores e outros são de ligação ou eufônicos. Ok? O primeiro elemento básico que nós temos é a chamada raiz. Quando eu falo de raiz, o que você entende? Lembra lá de uma planta, uma árvore. A raiz é de onde se origina ela. E no caso das palavras, da mesma forma. A raiz é de onde se origina a palavra. Aquele elemento que é irredutível, ou seja, não pode ser reduzido de forma alguma. Alguns exemplos nós temos aqui deixados, por exemplo, para formar a palavra terra e alguns dos seus derivados, como terreiro, terreno, nós temos essa raiz aqui, ó, ter. Para formar as palavras nocivo e alguns derivados, nós temos também essa raiz aqui. Ou seja, não tem como eu abstrair, né? Ou seja, perdão, eu reduzir mais que isso aqui. É o mesmo caso da planta. Se eu retirar a raiz, ela vai morrer. E a palavra, se eu retirar aqui, não tem como eu formá-la também. E o radical? O radical já é uma estrutura significativa. A raiz, ela se origina, mas ela ainda não tem um significado. O radical já é significativo já, tá? A raiz, só para deixar bem claro, ela normalmente não é tão utilizada em concursos, exceto concursos na área, é, vamos dizer, de profissionais da educação, né? Linguística, principalmente. Mas para concursos públicos é do radical em diante que a gente estuda. A raiz é mais para estudo histórico da língua portuguesa, tá? Já a questão do radical, ele está falando diretamente já da estruturação, tá? Ou seja, como é que eu vou começar a formar as palavras e os derivados. Por exemplo, temos aqui a palavra água, né? E pedra. Perceba que para eu formar a palavra água e terra, eu tenho essa raiz aqui, ó, AGU, e pedra, PEDR. Perceba que em todas as palavras que são derivadas a partir de água, e todas as palavras são derivadas a partir de pedra, eu uso a mesma estrutura. Esse AGU nas derivadas de água e esse PEDR nos derivados de pedra. Ou seja, eu estou usando o mesmo, então, radical. Então, significa que essas palavras, no caso aqui, são da mesma família e essas aqui também são da mesma família. Ou seja, elas provêm da mesma raiz e, consequentemente, do mesmo radical. E o tema? O tema é simplesmente o radical acrescido de uma vogal. Porque enquanto eu tenho o radical, por mais que eu já tenha uma estruturação que vai me dar a ideia de que haverá um significado, mas eu ainda não tenho uma palavra formada. Então, quando eu adiciono uma vogal, aí eu crio, então, o tema. Por exemplo, naquele PEDR, esse radical, eu adicionei a vogal A, eu tive o tema pedra. Terra, mesma coisa. Eu tenho o TERR, que é o radical. Só que eu não tenho uma palavra ainda formada. Adicionei a vogal A, eu tive o tema que é terra. Então essa é a diferença. Tema é radical mais vogal. E como é que eu faço isso em verbos, tá? Aí sim, talvez você possa cair num concurso.
Como detectar o tema diante de um verbo, ou descobrir o tema diante de um verbo, ou seja, retirando-se o R. Então, por exemplo, no verbo calar, eu retiro o R, veja aqui, ó, sinal de subtração, menos R, fica cala tema. Eu não sei se vai funcionar muito, porque alguém que é formado em humanas falar de subtração, né? Talvez não vai prestar, mas acho que vocês estão entendendo. E os elementos modificadores? Aqui nós temos os termos chamados afixos. Isso aqui você vai lembrar lá do ensino médio, né? Quando a gente estuda prefixo fixo. E os afixos são os prefixos fixos mesmo. Às vezes a gente não lembra do termo, da expressão afixos, né? E o que são afixos? São elementos secundários ou acessórios. Como é que eu posso definir o que é um acessório? Lembra de um carro. Olha, quando eu compro um carro, eu tenho lá a estrutura, né, do veículo, eu tenho as portas, eu tenho o volante, ou seja, são itens que são obrigatórios aquele veículo. Aí quando eu quero colocar, por exemplo, um elemento a mais para modificar um pouco aquele veículo, para deixá-lo mais chamativo, um som melhor, eu estou fazendo o quê? Colocando um acessório. Ou seja, um elemento que não é necessário, mas se eu acrescentar, eu vou trazer alguma modificação. Simplesmente isso. Então, o que é acessório? Algo que não é necessário, e quando eu adiciono, eu causo uma modificação. Beleza? Eu tenho até um caso engraçado de acessório. Eu não queria perder tempo, mas não tem como falar. É porque um dia eu fui numa loja de carros, aí comprar um carro, né? O primeiro carro que eu comprei, gente, um Celtinha. Aí o cara teve coragem de falar comigo, o vendedor. Nossa, esse carro eu vou te dar até os tapetes de acessório. Eu falei assim, mas você quer me vender um carro sem tapete? Falei, daqui a pouco você acha que a roda também é acessório, né? Então, você vê como é brincadeira, né, gente, no Brasil. Tá bom, vamos voltar pro foco aqui. Então, alguns exemplos aqui para definir o que é esses afixos, né? Para deixar claro. Na palavra fazer, eu adicionei aqui um pré-fixo. Perceba a palavra pré, ou seja, que vem antes, tá? O prefixo ré, ou seja, então quando eu adiciono ele, eu modifico, porque aqui havia já um significado. Perceba que se eu tirar o ré, continua fazer. A palavra tem sentido, é um verbo. Mas quando eu coloco o ré, eu altero a significação, é um refazer, ou seja, fazer novamente. Mas não quer dizer que, retirando-se esse elemento, a palavra inicial não teria sentido. Então, por isso que é um termo secundário, porque ele faz uma modificação, contudo, sem ele, né, sem o elemento secundário, a palavra não perde o sentido, ela continua tendo sentido. Ficou claro isso aí, gente? Se não ficar, depois vocês podem me mandar no comentário, no WhatsApp, pra falar de bosta nenhuma, viu? Pode falar na lata comigo. Outro exemplo, na palavra leal, a pessoa leal, né? Eu adiciono o sufixo. Então, se é prefixo é antes, sufixo é o que vem depois do radical. Adiciono esse sufixo dade, ou seja, eu criei o quê? Eu alterei a significação também. Então, mais uma vez, o que eu percebo com isso? Que por ser elemento secundário, retirando-se, eu não perco o sentido da palavra. Ela continua tendo significação. Mas, adicionando-se, eu altero ou forço uma alteração, às vezes até um pouco maior ou em menor grau, mas retirando-se, a palavra original não deixa de perder, não perde seu sentido. Beleza, pessoal? Além disso, nós temos as chamadas desinências.
E desinências são elementos que indicam o quê? As flexões. Quando eu falo em flexão, não é aquela flexão, tá? Que você vai fazer no TAF. Quem está prestando um concurso aí para áreas policiais ou em concursos qualquer, né, que exigem treinamento, testes físicos. A flexão aqui quer dizer alteração, tá? Modificação. E as desinências elas podem ser ou nominais ou verbais. Quando eu falo nominais, eu tenho ideia de nome. Nome é substantivo, os adjetivos. E verbais, eu estou falando de verbo, ligadas ao verbo. Bom? Vamos lá então. Nas nominais, eu tenho um exemplo aqui na palavra bonito. Talvez seja no meu caso aqui, né? Acho que eu lembrei de mim, coloquei. Vai falar que eu sou bonito não, viu? Não quer elogiar, mas não xinga também não. Na palavra bonito, por exemplo, eu tenho a desinência o. Ou, como diz os paulistas, né? O. Que dá a ideia de que gênero masculino e número singular. Quando eu falo número, gente, não é primeira, segunda, terceira pessoa, não, tá? Número é singular ou plural. Beleza? E quando eu coloco bonitos, ainda é a desinência o masculino, só que o S que foi acrescido aqui, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma pluralização. Ou seja, aqui, a parte aqui eu tenho mais de um. Estou no plural. Desinência A, na mesma... Perceba que eu tenho aqui, ó, o mesmo radical. Tanto bonito quanto bonito é o mesmo radical. É só o A que alterou, ou seja, só essa desinência, né? O A, então, trouxe o quê? Agora alterou o gênero, colocou no feminino. Como não tem S, singular. E bonitas, continuo com gênero feminino e agora houve um processo de pluralização. E as desinências verbais? As desinências verbais, elas dão ideia de número e pessoa, e modo e tempo. Tá? Isso aqui, ó, sim, é muito importante. Por quê? Tanto nas questões ligadas a verbo, na hora de identificar em qual tempo e qual modo está o verbo, quanto, e aí presta muita atenção, quanto no momento que você redigir uma redação. Por quê? Porque se você não conseguir adequar corretamente, concordar o verbo, você vai perder pontos preciosos e você pode alterar até o sentido de uma oração, tá bom? Então esse é muito importante para isso, para entendimento, tá, dos verbos, conjugação verbal. Aqui eu tenho de novo o, né, ou o, que é uma desinência, né, tanto nominal, que eu vou indicar lá o masculino, e sem o S, que está no singular, de número. E número, pessoal, ou seja, por quê? Quando eu falo amo, você já subentende que é quem? Eu. Eu amo. Então, eu é o quê? A primeira pessoa. E se é a primeira pessoa, eu é do singular. Então, por isso que demarca desinência número pessoal. Ou seja, número primeira pessoa do singular. Amava. Sempre estou usando ainda a mesma palavra, né? Olha aqui, o mesmo radical, ó, am, am. Agora eu tenho amava. Olha essa terminação. O que eu tenho aqui? Eu tenho a desinência modo temporal agora. Por quê? Modo, porque me indica que é indicativo, é algo certo, e o tempo que está no pretérito. Imperfeito, ou seja, ele amava, tá? Então, gente, em resumo, desinência é importante justamente por causa disso. Porque se eu não conseguir identificar isso, essas terminações, eu não aprendê-las,
dificilmente você vai resolver uma questão de concordância verbal, tá bom? Mais pra frente a gente vai fazer um estudo, tá? Vou tentar, né? Fazer um vídeo aqui sobre concordância verbal, principalmente as terminações. Às vezes é muito mais fácil você fazer identificando as terminações verbais para a gente conseguir dinamizar um pouquinho o estudo de verbos, tá? Porque aí sim é um estudo bem extenso. Vamos lá. Ainda nos elementos modificadores, nós voltamos lá à questão da vogal temática. Mas para que nesse caso aqui? Porque tema a gente já entendeu que é o radical mais a vogal. Só que aí, essas vogais, elas trazem um outro conceito que é chamado de terminação ou conjugação. A qual conjugação, primeira, segunda ou terceira conjugação pertence a essa palavra ou esse verbo? E as terminações são 3. Eu tenho da primeira, que é as terminadas com a vogal A, segunda, terminada com a vogal E, e terceira com a vogal I. Mas o que mais importa aqui é vocês tomarem cuidado com essa exceção aqui, ó, que eu estou mostrando. No caso do verbo por. Muita gente cai nessa daqui. Por quê? Perceba que a vogal aqui é vogal O. Mas, pera aí. Não tem essa terminação, ó. Vocês estão percebendo? Ou é A, ou é E, ou é I. O e U não existe, tá? Na nossa língua. Por que isso ocorre, gente? Porque, na verdade, o verbo por, assim, de colocar, né? E seus derivados, como compor, propor, eles são da segunda conjugação. Eles são os verbos terminados em E. Ah, mas como assim? Eu tô vendo O e é terminado em E? Que bagunça é essa? É porque, na verdade, ele provém do antigo latim de poer. Só que como a nossa língua ela é dinâmica, ela altera-se, né? Ela não é estática, não, a nossa língua, não. Ela se altera com o tempo. Você vê que tem palavras que, em determinada época, escrevia-se, né, de uma forma, hoje em dia escreve-se de outra. Então, retirou-se o E, a vogal E, contudo, a palavra continua tendo sua origem como verbo terminado de segunda conjugação. Tá bom? Então, cuidado com isso aí. Cair, compor, propor, repor, por, é da segunda conjugação, terminado em E. Elementos de ligação eufônicos, chamados infixos. Aqui é mesmo só para vocês identificarem, tá? Porque isso aqui só vai mesmo facilitar a questão da pronúncia. Mas como tá ligado à matéria, eu vou mostrar pra vocês. São chamados infixos, né? Outra coisa, quando eu falo eufônico, gente, vem ideia de fon, ou seja, som, tá? De fonema. Eu não vou trazer um estudo de fonema porque dificilmente cai no concurso. É um estudo até um pouquinho longo, tá? Para identificar totalmente. Mas a questão de fonética, estudo de fonema, ela é justamente para você entender que as palavras, elas escrevem-se de uma forma, mas a nossa pronúncia, ela muitas vezes é diferente, tá? Por exemplo, eu tenho a palavra homem. Eu tenho um H, mas ele é simplesmente uma letra decorativa. É por questão de origem. Mas em algum momento, eu uso algum som para a letra H? Não. Aqui são alguns termos que esses infixos, que eles fazem apenas o quê? Eles fazem essa ligação entre as partes, tá? Por exemplo, o infixo I, de silvícola, ele está ligando, olha, esse radical a essa terminação.
cafeteira, perdão, cafeteira. Esse T está ligando esse sufixo eira a esse radical, né? Café. E por aí vai. Além disso, os vocábulos, eles também classificam como cognatos. O que é cognatos? Que vem da mesma raiz. Ou seja, eles são da mesma família, originam-se do mesmo radical, da mesma raiz, da mesma família. Por exemplo, na palavra anima, que significa espírito em latim, eu tenho aqui a palavra alma, animal, alimária, animar, desanimador, desalmado. Aí você olha assim, mas espera aí, alma, animal, aqui tá a L, aqui tá a N. Aqui tá a L, aqui tá a N também. Ué, é isso que eu quero que vocês atentem-se. Em alguns casos, a raiz, ela, por mais que ela se mostre assim, ela vai sofrer algumas alterações. Como a palavra, por exemplo, pedra e petrificar. Elas são da mesma família. Mas há algumas alterações que ocorrem. Por isso que a gente tem que ir lá realmente olhar algumas listas de palavras, reconhecimento mesmo de vocabulário, viu? Por isso que não adianta também só ver de forma resumida se não ler, se não estudar. Bem, mas ainda assim elas são cognatos. Mas o que é cognato? Que é o que é importante detectar aqui. Aquilo que, olha aqui, ó, procedem, ou seja, originam-se de uma mesma raiz, de um mesmo radical. Além disso, as palavras podem ser ou primitivas ou derivadas. O que é primitivo? Lembra lá dos homens das cavernas, né? Que, segundo a ciência, é de onde nós originamos. Então, aqui é a origem de algumas palavras, né? Água, bola, ou seja, não tem uma palavra anterior a essa para fazer a formação. Tem o radical, mas o tema, a palavra, antes não há nenhuma outra palavra que ela se origina dela. Então é a principal. E depois eu venho o quê? As derivadas, que é as que se originam delas. Por exemplo, água, eu tenho aguardente. Bolada, que vem de bola, do primitivo. Casebre, que vem do primitivo casa. Dentista, que vem do primitivo dente. E assim sucessivamente. Além disso, nós também temos que as palavras ou são simples ou são compostas. Simples é aquelas que têm um só radical. Só tem uma raiz aqui, um radical. Por exemplo, amor. Eu não tenho nenhum outro radical para formar essa palavra. Cabana. E as compostas? Eu tenho mais de um radical. Por exemplo, aguardente. Eu tenho água mais ardente. Contudo, é uma palavra só. Tá? Automóvel. Eu tenho auto mais móvel. Juntei duas palavras para formar uma só. Esse processo, ele ocorre tanto do que a gente chama de aglutinação, que é neste caso aqui eu retiro uma palavra, algum elemento para formar uma palavra só, ou apenas justaposição, que é juntar, né? Ou seja, alto mais móvel. Perceba que eu não tirei nenhum elemento, tá? E aqui nós temos atividades. Nas atividades, vamos fazer o seguinte: para o vídeo, se você não fez, tenta fazer agora, depois você vai e olha, tá bom? Confere. Vamos lá. Número 1. Marque a alternativa em que há uma palavra que não se origina do mesmo radical. Ou seja, então, eu vou buscar aqui uma palavra que ela não é da mesma família. Não é um cognato, olha lá. Não vem da mesma origem. Então, letra A, cruzeiro, cruzado, cruzamento, descruzar. Perceba que esse cruz, ele está em todas elas. Então, todas essas aqui provêm do mesmo radical. São cognatos. Pedreiro, de pedra, né? De novo, PDR, petrificar. Lembra daquele caso? Não, essa aqui é uma exceção, tá? Ela é da mesma família.
Pedrada. Não é. Legal. Legalidade. Leal. Opa. Leal. Aqui vem lealdade, né? Vem de leal. Ilegal. Então, aparentemente é essa. Letra C. Depois. Belo. Beleza. Embelezar. Belíssima. Perceba que eu venho buscando essa raiz aqui, ó. Da palavra que se origina. Da primitiva. Eu venho buscando ela. Então, neste caso, a que não segue, né, a mesma família, que não tem o mesmo radical, é a letra C por causa da palavra lealdade. C de certo. Número 2. Marque a alternativa em que só há palavras derivadas. Presta atenção. Só há palavras derivadas. Então, se eu achar uma primitiva, já não é. Então, bolada, bala. Bala já não... Eu não derivo nada dessa palavra. Ela é primitiva, então já não é essa. Boleiro, derivado, bola. Acabou. Já elimina aqui essa alternativa. Casebre, vem de casa. Cabana. Opa, casa. Primitiva. Sai fora desse negócio. Terra, ó, já iniciou. Primitiva. Terreiro, terraplanista, térreo, terrestre. Tem alguma primitiva? Não. Então essa é a alternativa. Letra D, de tá dando certo. Número 3. Marque a alternativa em que só há palavras primitivas. Agora, eu só quero primitiva. Se tiver derivada, de novo, chuta que é macumba, tá? Sai dessa bosta aí. Amor, primitiva, chefe, opa, gelado, que vem de gelo. Não é. Carro, vento, dente, fácil. Achei alguma derivada? Não. Todas aqui são primitivas, então aparentemente é essa. Vamos ver se não tem nenhuma, né? Outra. Leite, livro, dentista, deriva de dente, ó. Coloquei até aqui próximo, ó. Letra D. Saúde, solista. Opa. Ó o isto aqui, ó. Trazendo ideia de derivação. Artista. Então, letra B. De, como diz César Menotti, Fabiano. Gosto, viu? As músicas deles. Bom também. Só que bom também só fala, viu? Não escreve isso não. É bom também. Então, letra B. E número 4. Aponte a alternativa em que há uma palavra que não é cognata das demais. Ou seja, que não segue a mesma raiz. Ok? Então, o que eu busco nessa alternativa? Todas as palavras têm que seguir a mesma raiz. Se tiver alguma que não segue a mesma raiz, é essa alternativa que eu tenho que apontar, tenho que marcar. Então, regular, ó, reg. Desregular, reg. Regulador, reg. Regularidade, reg. Todas são cognatas, não é essa. Religião, né? Religioso, religiosidade, opa. Relique, ó, um que. Aparentemente é essa, letra B. Vamos ver aqui. Letra C, nebuloso, nebulosidade, também tem nebulizador, nebuloso, não é essa. Navio, nave, navegante, nave, navegação, nave aqui, ó, navegador, nave. Então, o que nos restou foi a letra B, de novo de bom também. Então é essa a alternativa. Aqui está o gabarito. Número 1, letra C, 2D, 3B e 4B. Pessoal, espero ter auxiliado. Desculpe-me, tá? Se não conseguir atingir o nível que vocês precisam, se a explicação não foi aquilo que vocês desejavam, mas realmente eu não tenho muita experiência, tá? Com videoaula. Mas o objetivo é realmente poder contribuir um pouco e aprender também. Porque não sei se vocês sabem, a gente às vezes aprende muito mais quando a gente ensina. Na verdade não, é a neurologia, né? A neurociência fala isso. Que a gente aprende muito mais quando a gente ensina, tá? Do que quando a gente ouve. Então, quer aprender também? Além de praticar exercício, de ler,
Tente também, olha para você mesmo, tá? Tente explicar para você aquilo que você tá aprendendo, tá estudando. Desejo boa sorte e até mais.